Então, uma pergunta recorrente que surge é: o que exatamente é um cruzador de batalha e quais exatamente eram os papéis que um cruzador de batalha deveria cumprir? As duas coisas estão meio relacionadas, porque existem alguns equívocos sobre cruzadores de batalha circulando por aí. E, para ser justo, diferentes nações construíram cruzadores de batalha para propósitos um pouco diferentes. Então, vamos começar com quem realmente construiu essas coisas. Bem, de forma definitiva, cruzadores de batalha foram construídos para ou nesses países: Reino Unido, Alemanha e Japão. Pelo menos, isso é o que todos concordam. Talvez cruzadores de batalha tenham sido construídos na França, ou ao menos um, falaremos disso depois. Cruzadores de batalha foram considerados e quase construídos nos Estados Unidos, novamente, vamos falar sobre eles em breve. E eles foram considerados, mas nunca chegaram a ser construídos na Itália e na Holanda. Então, como se define um cruzador de batalha? Bem, o termo, na verdade, tem uma conotação um pouco mais antiga do que se poderia esperar. Por exemplo, lá em 1893, bem no início da era pré-Dreadnought, encontramos isso. Observação feita pelo contra-almirante Samuel Long. Ele disse: ao considerar as funções dos cruzadores que acompanham as frotas, vou me limitar àqueles destinados a atuar como navios de observação, observando que é possível que cruzadores de primeira classe ou couraçados rápidos sejam incorporados às frotas, para desempenhar o papel atribuído por Lord Howe aos seus couraçados velozes em 28 de maio de 1794, que é o glorioso 1º de junho. Como disse o capitão Mahan, um esquadrão veloz perseguia a retaguarda da linha de batalha francesa. Na verdade, não é impossível que futuros couraçados desenvolvam poder ofensivo e velocidade à custa da blindagem. Agora, ele não está descrevendo cruzadores de batalha como entenderíamos por qualquer métrica razoável hoje, mas a ideia de que um cruzador de primeira classe também poderia ser chamado de cruzador de batalha, ou seja, assim como um couraçado era um navio de batalha, esse era um cruzador que se esperava que participasse de alguma forma, maneira ou aspecto na frota de batalha, isso meio que já estava estabelecido nesse ponto. Mas participar da frota de batalha não significa participar da linha de batalha, algo que vamos abordar um pouco mais adiante. Avançando um pouco no tempo, você tem os japoneses construindo a classe Tsukuba e Ibuki de cruzadores blindados, que mais tarde seriam reclassificados como cruzadores de batalha, mas na época eram vistos apenas como uma evolução do tipo cruzador blindado. Agora, de certa forma, você poderia vê-los como versões pré-Dreadnought de cruzadores de batalha, no sentido de que a classe Invincible era um cruzador de batalha do período Dreadnought, pois usaram o poder de fogo de um cruzador blindado, que normalmente teria um ou dois canhões grandes em cada ponta, e então um monte de canhões secundários no meio do navio, e aumentaram para o calibre dos canhões de couraçado. Então, de 8 canhões de 9,2 polegadas, 10 polegadas, até canhões de 12 polegadas, no entanto, o que os impediu, em parte, de iniciar uma revolução. Além do fato de que o Dreadnought já estava em construção durante boa parte do tempo de construção deles, havia o fato de que, comparado a outros cruzadores blindados, a velocidade deles não era nada de especial. A única vantagem deles sobre outros cruzadores blindados era um pouco mais de poder de fogo, e isso em uma época em que, sim, a maioria dos cruzadores blindados tinha, como dissemos, 8 canhões principais de 8,2, 8,3, 9,2 ou 10 polegadas, ou 1, 2 ou 4 deles. Mas os couraçados pré-Dreadnoughts não se limitavam apenas a baterias de 11 ou 12 polegadas. Alguns couraçados de segunda classe usavam canhões de 10 polegadas. A Alemanha havia feito experimentos com couraçados menores, equipados com canhões de 9,4 polegadas. Então, embora a ideia de um cruzador blindado ter canhões maiores do que alguns couraçados contemporâneos, ou pelo menos canhões do mesmo tamanho, fosse um pouco incomum, não era algo totalmente inédito naquela época. Passamos para o que muitos consideram o primeiro verdadeiro cruzador de batalha, a classe Invincible, embora na época não fossem chamados assim. Eles eram conhecidos como cruzadores blindados Dreadnought. Isso era um disfarce, pois Fisher não queria que todos soubessem o que construía. Ele havia acabado de construir o Dreadnought. A principal característica do Dreadnought, além de ser mais rápida e bem maior que os couraçados anteriores,
era seu armamento composto só por canhões grandes. Mas a maneira como as pessoas interpretaram o significado de cruzador blindado Dreadnought foi olhar para o Dreadnought e pensar, ok, comparado à maioria dos outros couraçados pré-Dreadnought, e, de fato, aos navios que a Grã-Bretanha vinha construindo especificamente pouco antes, o King Edward VII e depois o Lord Nelson, o Dreadnought não representou nenhum aumento no calibre dos canhões. Couraçados britânicos pré-Dreadnought e o Dreadnought usavam canhões de 12 polegadas. O que o Dreadnought representou foi a eliminação da bateria intermediária em favor de mais canhões desse calibre. E por isso, a maioria das pessoas achava que o estilo Dreadnought significava um único calibre uniforme em um calibre de canhão que já era típico para esse tipo de navio. Quando Fisher mencionou o cruzador couraçado Dreadnought, muitos pensaram nos cruzadores couraçados britânicos armados com canhões de 9,2 polegadas e reagiram: ah, ok, ele está construindo um navio só com canhões de 9,2 polegadas, o que não era absurdo, considerando as 3 últimas classes de cruzadores couraçados britânicos. Como dissemos, usaram várias configurações de canhões de 9,2 e 7,5 polegadas na maioria das vezes. Mas ver isso virar um layout Dreadnought, com várias torres duplas de 9,2 polegadas, não teria surpreendido tanta gente assim. Mas acontece que Fisher não só colocou uma quantidade enorme de potência de caldeiras e a canalizou por um monte de turbinas para tornar a classe Invincible consideravelmente mais rápida do que os cruzadores blindados de todo o mundo. Ele também decidiu que cruzador blindado Dreadnought significava literalmente um cruzador blindado com os canhões do Dreadnought, pois ele colocou 8 canhões de 12 polegadas em 4 torres duplas nessas embarcações. Embora tivesse 2 canhões a menos que o Dreadnought, o uso de torres em posição escalonada, ao contrário das torres laterais do Dreadnought, permitia que a classe Invincible disparasse a mesma salva lateral em certos ângulos específicos. 8 canhões, assim como o Dreadnought podia. Aliás, tinha o mesmo poder de fogo técnico para frente. Se as torres escalonadas não se preocupassem com o convés, como as laterais do Dreadnought, ambas poderiam disparar 6 canhões à frente. Mas para conseguir a velocidade e até certo ponto o armamento, mesmo tendo uma torre a menos, o Invincible tinha praticamente o mesmo esquema de blindagem da geração anterior de cruzadores blindados, um cinturão principal de 6 polegadas. Então, qual era o objetivo dessas coisas? Bem, inicialmente, a justificativa de Fisher para elas era simples. Com a ameaça de uma frota alemã em águas próximas ou territoriais britânicas, a Grã-Bretanha precisava concentrar o máximo de sua marinha moderna em um só local, a Grã-Bretanha, para que pudesse enfrentar a frota alemã. Acabaram-se os dias em que a Marinha Real era enorme, mas distribuída, em sua maioria, pelo mundo todo. Mas o problema estava no ataque e na proteção ao comércio. Veja, muitas nações tinham cruzadores, mas se a Grã-Bretanha fosse concentrar todos os seus couraçados em um só lugar, então ela precisaria concentrar um grande número de cruzadores, tanto do tipo blindado quanto protegido, no mesmo local. Para fornecer uma tela de frota para reconhecimento, uma tela de frota para combater o reconhecimento inimigo e, em última análise, também negar ao inimigo a capacidade de atacá-los com barcos torpedeiros ou contra-torpedeiros, já que os cruzadores, especialmente os menores, eram muito bons em eliminar esse tipo de embarcação. Isso reduziria o número de cruzadores da Marinha Real disponíveis para proteger o comércio. E isso era um problema, porque agora não havia cruzadores suficientes para considerar um sistema de comboios que era uma das opções, o que remeteria à época da Era da Vela. Mas também, se você estivesse levando os cruzadores mais capazes para a grande frota, como ela estava prestes a se tornar então, os cruzadores que restaram não só estavam em menor número, mas também tinham capacidade reduzida, o que significava que um ou dois ou vários cruzadores inimigos de alta capacidade poderiam, em teoria, não apenas dar voltas ao redor dos cruzadores britânicos de proteção ao comércio, mas também destruí-los e causar caos no comércio. Então, a justificativa inicial do cruzador couraçado Dreadnought era que todos esses outros cruzadores menores poderiam ser reunidos à grande frota. O envio desses cruzadores couraçados Dreadnought para proteger o comércio eliminaria rapidamente os invasores, pois, diferente dos outros cruzadores, teriam velocidade igual à dos inimigos. Assim, tinham que ser mais passivos, pois precisavam estar onde havia comércio e o inimigo podia surgir a qualquer momento.
Esses navios maiores e mais rápidos, com sua vantagem de velocidade, podiam caçar os navios inimigos, destruí-los de forma proativa e manter a rota de navegação segura para o comércio britânico em andamento. O fato de que eles tinham praticamente a mesma quantidade de blindagem que a maioria dos outros cruzadores blindados não importava tanto, porque, com o novo sistema de controle de tiro centralizado e seus grandes canhões de 12 polegadas, eles podiam simplesmente ficar além do alcance efetivo dos canhões inimigos e destruí-los com projéteis pesados. E os navios inimigos simplesmente não conseguiriam responder, ou, se tivessem canhões com alcance suficiente, a penetração da blindagem nessa distância seria tão baixa que até mesmo o cinturão de 6 polegadas os protegeria. E não eram só os cruzadores inimigos ou navios de guerra regulares que temiam. A Alemanha também havia entrado na corrida armamentista civil quando se tratava de transatlânticos, construindo vários projetos muito capazes e rápidos. Mas uma das principais preocupações da Marinha Real era o potencial desses navios serem equipados com canhões e depois usados como navios mercantes armados ou cruzadores mercantes armados, dependendo de quão generoso você quisesse ser, porque esses navios teriam muitos suprimentos, muita velocidade. Eles seriam mais rápidos que quase todos os cruzadores britânicos, exceto os blindados Dreadnought. E, novamente, graças ao seu tamanho enorme, eles teriam poder de fogo suficiente para caçar e destruir muitos navios mercantes. Mas os Invincibles eram uma solução muito grande e muito cara para um problema que poderia ou não ocorrer em tempos de guerra, porque, sinceramente, só havia algumas nações, principalmente a Alemanha, que de fato poderiam reunir força suficiente para ameaçar até mesmo o pequeno contingente de cruzadores protegidos e blindados da Marinha Real ainda presente em estações estrangeiras. Assim, o cruzador blindado tipo Dreadnought teria esse papel no início de uma guerra, ao menos segundo as justificativas discutidas. No final da década de 1900, eles também receberam um papel secundário. E isso era junto à frota de batalha, embora não fizessem parte da linha de batalha. E isso era simplesmente porque, bem, havia apenas um número finito de cruzadores e cruzadores mercantes armados que qualquer potencial oponente poderia colocar na água. Uma vez que esses tivessem sido destruídos ou levados à internação, o que você faria com seus pesos de papel grandes e caros? Bem, a próxima conclusão lógica era trazê-los de volta para a grande frota, porque se os Invencíveis eram bons em exterminar cruzadores inimigos no exterior, eles seriam igualmente bons em exterminar cruzadores inimigos como parte de uma tela de frota. E se eles fizessem isso, então isso significaria que eles, junto com os outros cruzadores protegidos e blindados na tela da frota britânica, teriam a vantagem total de reconhecimento sobre a frota de batalha inimiga. Isso, claro, se houvesse um oficial de sinais competente no cruzador líder e o almirante dos cruzadores de batalha soubesse o que fazia. Mas isso na época era considerado praticamente certo, para desgosto de muita gente mais tarde, mas mesmo assim, então você encontraria mais um problema. Claro, os Invincibles destruíram todos os navios cruzadores inimigos que estavam tentando atacar navios mercantes no exterior. E agora, liderando a linha de frente da frota, eles abriram um enorme buraco na linha de frente inimiga e estão fornecendo todas as informações que você poderia querer sobre o que a frota inimiga está fazendo. Mas agora, o que eles fazem? Eles assumem o papel que os outros cruzadores geralmente teriam ou que as fragatas tinham na Era da Vela, basicamente ficando para trás e deixando a linha de batalha lutar, potencialmente ajudando os outros cruzadores a repelir ataques de barcos torpedeiros? Bem, se eles tivessem sido construídos todos como navios com canhões de 9,2 polegadas, talvez com um pouco mais de blindagem para permitir que se aproximassem dos cruzadores blindados inimigos, essa poderia muito bem ter sido a resposta. No entanto, eles não foram construídos com canhões de 9,2 polegadas, eles foram construídos com canhões de 12 polegadas, e, em uma espécie de profecia autorrealizável, as pessoas olhavam para eles e pensavam, de novo, grandes e caros, deveriam ser capazes de fazer algo com a linha de batalha. E é aqui que, muitas vezes, as pessoas se enganam porque vão dizer, ok, sim, claro, os Invincibles deveriam eliminar cruzadores inimigos em alto mar. Eles tinham que eliminar cruzadores inimigos na linha de reconhecimento e depois integrar a linha de batalha. Com blindagem de 6 polegadas, isso quase sempre terminava mal. E, bem, sim, eu concordaria, se você colocasse um navio com blindagem de 6 polegadas na linha de batalha de uma frota do período Dreadnought, isso terminaria muito mal, e todo mundo perceberia isso, por isso esse não era o papel deles.
Então, neste momento, vou ler um trecho de Sir Reginald Bacon, que foi assistente do almirante Fisher e mais tarde seguiu seu próprio caminho em cargos bastante altos na Marinha Real. Então ele estava presente quando o cruzador de batalha foi concebido, e o que ele diz, e vou citar agora, é consistente com o que Fisher dizia na época. É só que, bem, Bacon expressou isso de uma maneira um pouco mais concisa e sem o estilo florido e cheio de maiúsculas de Fisher. Então ele disse sobre os 25 nós S, a velocidade do 25 nós foi definitivamente fixada em 25 nós. Isso lhe dava vantagem sobre navios transatlânticos alemães suspeitos de serem cruzadores mercantes armados. Até então, subsidiávamos anualmente grandes quantias para alguns de nossos navios combaterem os da Alemanha, como de fato aconteceria na batalha entre Cap Trafalgar e Carmania. Apesar do fato de que eles nunca foram projetados para lutar e eram totalmente inadequados para isso. Na verdade, uma das pequenas curiosidades sobre o Titanic é que ele realmente tinha pontos reforçados para instalar canhões, assim como seus navios irmãos Olympic e Britannic. Voltando ao Bacon, as discussões sobre o armamento do Invincible 9,2 contra 12 polegadas continuaram por semanas, mas no final, o canhão de 12 polegadas venceu pelo argumento irrefutável de que navios do tamanho e tonelagem necessários para construir um Invincible, aí está novamente a questão do custo. Deveriam ter uma utilidade adicional ao poder formar um esquadrão leve e rápido para suplementar os couraçados em ação. Então, é uma utilidade adicional, não uma utilidade principal. Agora, muita gente parou de ler nesse ponto e pensou, suplementando os couraçados em ação. Não sei, continue. Para preocupar os navios na vanguarda ou na retaguarda da linha inimiga. Eles nunca foram projetados para enfrentar couraçados sozinhos, mas foram projetados para ajudar em uma ação geral, enfrentando alguns dos navios inimigos que já estavam lutando contra nossos couraçados. E isso fazia muito sentido porque, afinal, cruzadores blindados já haviam sido usados na linha de batalha em vários combates navais anteriormente, como na Batalha de Tsushima pelos japoneses. Sempre se soube que um cruzador blindado não tinha poder de fogo nem blindagem para enfrentar um couraçado de igual para igual. Marinhas que usaram cruzadores blindados em combate o fizeram por falta de couraçados para enfrentar o inimigo de igual para igual ou em confronto direto, como ocorreu com os japoneses em Tsushima, que perderam 2 couraçados por minas no início da Guerra Russo-Japonesa. Quando os números eram equilibrados ou havia superioridade, os cruzadores blindados agiram como Bacon descreveu, para incomodar, assediar e atirar nos navios da dianteira ou da retaguarda da linha inimiga. E para a Grã-Bretanha, que tinha o maior número de couraçados, não fazia absolutamente nenhum sentido colocar os cruzadores de batalha na linha de combate, porque que propósito eles poderiam cumprir ali? Os couraçados britânicos já eram numerosos o bastante para enfrentar os inimigos diretamente e estavam melhor posicionados para isso. Usar cruzadores de batalha como esquadrão rápido, com seus canhões de 12 polegadas capazes de ameaçar e danificar couraçados inimigos, fazia muito sentido. Você enfrenta a frota inimiga com a britânica, que teoricamente deveria vencer, pois mesmo se todos os fatores fossem iguais, os britânicos têm mais couraçados. Mas então, com seu esquadrão rápido, você pode interceptá-los na frente da linha. Nesse caso, basicamente você está cruzando o T, no estilo antigo da Era da Vela. Assim, você faz os canhões de 12 polegadas de vários navios atirarem nos couraçados inimigos à frente, podendo destruí-los, afundá-los ou ao menos incapacitá-los e obrigar o restante da linha inimiga a se dispersar. Isso dá ao resto da linha de batalha, que segue estável, uma grande vantagem. E eles podem continuar destruindo a frota inimiga, e quaisquer navios que consigam passar pelos navios inicialmente danificados na frente podem ser ainda mais destruídos pelos cruzadores de batalha, que também têm a capacidade de recuar em praticamente qualquer direção que quiserem, caso o inimigo decida tentar enfrentá-los. Da mesma forma, se os cruzadores de batalha, ao se posicionarem antes da batalha, ficarem na retaguarda da linha, podem destruir navios já engajados com a linha de batalha britânica e que não estão atirando nos cruzadores. E novamente você meio que ganha um dia livre de artilharia, incapacitando os navios na popa. Eles recuam e são destruídos por couraçados, cruzadores de batalha, barcos torpedeiros, contra-torpedeiros, entre outros.
E isso significa que os elementos de retaguarda da linha principal de batalha britânica agora podem concentrar fogo nos próximos navios inimigos da linha. É basicamente como se os cruzadores de batalha passassem pela frente, mas com menos desorganização na linha inimiga, sendo destruídos aos poucos do mesmo modo. Agora, entre a criação dos cruzadores de batalha e seu uso e o início da Primeira Guerra Mundial para a Marinha Real, duas coisas importantes aconteceram. Primeiramente, em 1911, o Almirantado determinou que todos os cruzadores do tipo Invincible e posteriores, de agora em diante, seriam descritos e classificados como cruzadores de batalha, com um espaço então cruzadores de batalha para distingui-los dos cruzadores blindados de datas anteriores. Então é nesse momento que o termo realmente passa a ser usado formalmente. A outra grande mudança que ocorreu foi que a Marinha Real não era mais a única marinha com cruzadores de batalha. Os alemães também haviam começado a construí-los, e assim, em 1913, o então comandante da frota doméstica, que mais tarde se tornaria a Grande Frota, Sir George Callaghan, indicou que, pelo menos quando eles estavam operando com a Grande Frota, a principal função dos cruzadores de batalha deve ser a de enfrentar os cruzadores de batalha do inimigo. Há várias razões para isso, sendo a principal que, por seu grande poder e velocidade, os cruzadores de batalha podem forçar embarcações inferiores a recuar, mesmo fora da linha de batalha. Assim, se os cruzadores de batalha inimigos não forem contidos, poderão causar danos livres a navios mais fracos. E eles são capazes de assumir posições a partir das quais podem concentrar fogo ou, em enfiada na linha de batalha, cobrir o ataque de cruzadores leves e embarcações de torpedo, etc., etc. Se o inimigo não tiver cruzadores de batalha em sua frota, a função dos nossos cruzadores de batalha deve ser igualmente definida. Eles podem atuar como divisão rápida da frota de batalha ou o almirante-comandante pode ter liberdade para atacar o inimigo como considerar melhor. Mais uma vez, cruzadores de batalha não devem ficar na linha de batalha. Note que ele afirma que, pelo grande poder e velocidade, cruzadores de batalha podem forçar embarcações inferiores a ceder passagem se não estiverem na linha de batalha, mas não sugere que devam estar nela. Ele só destaca que, fora da linha de batalha, onde enfrentariam encouraçados, o cruzador de batalha supera qualquer outro navio, exceto, talvez, cruzadores de batalha inimigos. E você pode confirmar isso olhando mais adiante, quase na linha seguinte, quando ele fala sobre o fato de que os cruzadores de batalha inimigos vão atacar navios mais fracos, como cruzadores, barcos torpedeiros, etc. Eles podem se concentrar ou flanquear a linha de batalha, o que é basicamente o que o almirante Bacon dizia sobre atacar a frente ou retaguarda inimiga. No final, ele diz: se não houver cruzadores de batalha na frota ou os inimigos já tiverem sido destruídos, os cruzadores devem agir como divisão rápida, como diz o almirante Bacon. Então, mesmo neste estágio, quando os cruzadores de batalha agora estão sendo confrontados por equivalentes do lado oposto, ainda não é o caso de que os cruzadores de batalha seriam colocados na linha de batalha. Eles ainda atuam no reconhecimento, também para impedir que o inimigo use seus cruzadores de batalha nessa função. E então, assumindo que ou eles não são cruzadores de batalha ou os cruzadores de batalha inimigos foram destruídos, você ainda faz aquilo de ok, ambas as linhas de batalha se enfrentam e agora atacamos a frente ou a retaguarda da força inimiga com fogo de enfiada, enquanto esperamos que eles não estejam atirando de volta em nós. Isso se confirma no ano seguinte, 1914, pouco antes da Primeira Guerra Mundial, quando Callaghan escreveu novamente: as manobras navais de 1913 foram produtivas duas vezes, dando experiência a um esquadrão de cruzadores de batalha em contato com couraçados inimigos. Com visibilidade variável ao longo do dia, às vezes precisavam se aproximar até a distância dos canhões. Isso pode ou não ser desejável, dependendo das circunstâncias e da composição da força inimiga. Mas se o inimigo estiver em força superior, danos ou incapacitação dos cruzadores de batalha podem ocorrer sem nenhum ganho compensatório. A lição deduzida é que os cruzadores de batalha devem ser associados a cruzadores leves, que atuarão como seus olhos enquanto eles formam o apoio, o que permite aos cruzadores leves manterem sua posição contra todos, exceto navios de poder igual ou superior ao dos cruzadores de batalha atrás deles. Então, neste ponto, após terem feito exercícios em que às vezes os cruzadores de batalha entravam em contato com couraçados, acabou não dando certo.
E, portanto, Callahan está dizendo que, na verdade, enquanto os cruzadores de batalha fazem parte da tela da frota, eles devem apoiar os cruzadores leves e os cruzadores leves farão a verdadeira patrulha da frota de batalha inimiga. Os cruzadores de batalha são o apoio para os cruzadores leves recuarem, exceto quando enfrentam forças iguais ou superiores. Os cruzadores de batalha inimigos, por exemplo. Então essa é a doutrina britânica sobre cruzadores de batalha até ir entrando na Primeira Guerra Mundial. Agora, essa é a doutrina final sobre cruzadores de batalha, que teoricamente também definiria sua construção? Bem, não, porque assim como os cruzadores blindados variavam em tamanho, armamento e capacidades, dependendo de qual nação os construía e qual papel queriam que eles desempenhassem, os cruzadores de batalha também diferiam em tamanho, armamento e capacidades. Depende da nação que os construía e do papel desejado. Vamos analisar brevemente as doutrinas das outras duas nações que realmente construíram cruzadores de batalha. Os alemães, obviamente, respondiam em parte aos britânicos, que criaram a classe Invincible e iniciaram com o Von der Tann. Curiosamente, o Von der Tann foi originalmente concebido como um cruzador de batalha de estilo muito britânico, com velocidade muito alta, blindagem relativamente baixa e, no caso dos alemães, canhões de 11 polegadas. No entanto, isso foi alterado porque a Alemanha percebeu que se a Grã-Bretanha estava construindo couraçados Dreadnought e cruzadores de batalha, e levando em consideração que esse também foi o início do período em que houve a campanha Queremos 8 e não vamos esperar, que era improvável que a frota de alto mar alemã conseguisse igualar a produção de couraçados dos britânicos. Isso significava que, em caso de confronto, a linha de batalha alemã teria desvantagem numérica frente aos britânicos, como no período pré-Dreadnought. Isso, é claro, era um problema porque geralmente quem tinha mais couraçados vencia a batalha, se todas as outras coisas fossem iguais. Então, o que fazer? Os alemães precisavam de algo que pudesse responder aos cruzadores de batalha britânicos, porque não havia nada bom. Destinar recursos extras que os britânicos usaram para cruzadores de batalha à construção de mais couraçados. Mesmo reduzindo um pouco a inferioridade numérica diante dos britânicos, eles sabiam exatamente sua localização por causa de seus cruzadores de batalha, abrindo uma brecha na sua linha de reconhecimento, e assim eles poderiam posicionar a grande frota de uma forma que os beneficiasse e te colocasse em completa desvantagem. Você precisou construir seus próprios cruzadores de batalha. Mesmo que vencesse o confronto dos cruzadores de batalha, como os alemães esperavam, ainda teria o problema da desvantagem numérica, mesmo com vantagem no reconhecimento. Eles decidiram que seus cruzadores de batalha precisariam de blindagem muito mais robusta. Se isso exigir sacrificar certa velocidade e poder de fogo comparado aos navios britânicos, que seja assim. Porque, com esse pouco a mais de proteção, os alemães pensavam: vamos colocar nossos navios na linha de batalha. Essencialmente, para complementar os números, basicamente adicionando um esquadrão extra ou um esquadrão de batalha à sua linha. Eles realmente esperavam que seus cruzadores de batalha enfrentassem couraçados inimigos? Na verdade, não. Os cruzadores de batalha alemães seriam bem inferiores em poder de fogo aos couraçados britânicos. Eles teriam vantagem em velocidade, mas precisavam manter a formação com os outros couraçados alemães, anulando esse benefício. A blindagem servia basicamente para garantir que durassem o bastante para influenciar, permitindo que os couraçados alemães derrotassem os britânicos e auxiliassem os cruzadores de batalha. E claro, pelo menos até sofrerem algum dano nas máquinas, os cruzadores de batalha teriam a oportunidade de se retirar caso realmente precisassem. Não havia realmente a intenção de usar os cruzadores de batalha alemães para atacar o comércio ultramarino ou destruir navios corsários inimigos. Então, eles foram concebidos, construídos e empregados praticamente apenas para um papel na frota de batalha, primeiro como batedores contra cruzadores de batalha inimigos, contra a frota inimiga, e depois como parte da linha de batalha. Isso explica muitas diferenças de design entre cruzadores de batalha britânicos e alemães. Curiosamente, em confrontos diretos entre cruzadores de batalha, considerando todas as demais condições iguais, as duas escolhas de design se anulavam, porque os britânicos tinham canhões de maior alcance em um cruzador de batalha construído em determinado ano, que podiam alcançar distâncias maiores, causar mais dano e, portanto,
anular a vantagem de blindagem dos alemães. E os alemães, embora estivessem atirando em navios que tinham menos blindagem do que eles, por terem canhões menores, precisavam se aproximar mais para causar dano. Claro, no mundo real, isso não funcionou exatamente como era para funcionar, graças ao fato de que BT dificultou a artilharia da frota de cruzadores de batalha desde o início, permitindo que os alemães se aproximassem o suficiente para causar danos aos britânicos, que também podiam revidar. Mas também, como já mencionei em outros vídeos, os projéteis britânicos falharam de forma terrível. O fato de os projéteis britânicos não funcionarem bem não podia ser considerado no projeto dos navios alemães ou britânicos. E parte do motivo pelo qual você vê os britânicos passando de blindagem de 6 polegadas nos Invincibles e nos Indefatigables para blindagem de 9 polegadas nos Lions e depois na Queen Mary e na Tiger foi porque, bem, agora existiam cruzadores de batalha alemães. Usaram uma blindagem que acreditavam oferecer proteção contra o fogo de cruzadores de batalha alemães a média e longa distância. E, de fato, isso realmente funcionou quando outros problemas não faziam com que os couraçados britânicos explodissem. O HMS Tiger é um exemplo clássico, pois suportou vários impactos de projéteis alemães de 11 e 12 polegadas e sua blindagem de 9 polegadas realmente o protegeu onde foi atingido. E, em menor grau, isso ocorreu com o Lion e o Princess Royal. Assim, há razões lógicas para as diferenças de projeto entre navios britânicos e alemães. Os navios britânicos não foram feitos para a linha de batalha, embora tenham papel na frota de batalha. Mas, ao enfrentar navios com igual ou maior poder de fogo, eles agem como assediadores, não como combatentes diretos. Enquanto os alemães já entram desde o início prevendo que esses navios terão algum tipo de papel diretamente na linha de batalha, não surpreende que reforcem o blindado desses navios. A exceção interessante a isso é o Japão, porque depois de construir os Sugubas e Ibukis, eles então encomendam o Congo de estaleiros britânicos e constroem os navios irmãos dela no Japão. Os japoneses, é claro, têm uma frota de batalha ainda menor do que os alemães e eles estão baseando sua frota nisso, de modo semelhante ao período pré-guerra russo-japonesa, antes focando em encouraçados e cruzadores blindados, agora em encouraçados e cruzadores de batalha. Cruzadores para formar uma única frota combinada. Então os japoneses estão vendo seus cruzadores de batalha, talvez até mais como unidades da frota de batalha do que os próprios alemães viam. Mas, curiosamente, tendo decidido que esse seria o papel dos Congos, pelo menos inicialmente, eles optaram por um estilo de navio muito britânico. Eles têm um pouco menos de proteção que os navios britânicos de 13,5 polegadas, mas mais poder de fogo, optando por canhão de 14 polegadas em vez de 13,5. Então eles estão adotando uma doutrina de cruzador de batalha muito alemã, mas com um projeto de cruzador de batalha muito britânico. Agora, como eu disse, essa doutrina continua evoluindo. À medida que a Primeira Guerra Mundial avança, você tem a classe Renown, que inicialmente se assemelha a um retorno muito fortemente armado ao tipo Invincible, com blindagem de 6 polegadas, mas canhões de 15 polegadas. Mas muito rapidamente, assim que entram em serviço, todos olham para eles e dizem: não, 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 isso é uma péssima ideia. A Batalha da Jutlândia reforça a ideia de que isso é uma péssima ideia. Eles logo recebem um novo revestimento de blindagem de 9 polegadas que, como vimos, era suficiente para resistir a disparos de canhões de 11 e 12 polegadas a longas distâncias. No entanto, você também tem a questão dos possíveis futuros cruzadores de batalha alemães. Historicamente, sabemos que esses navios teriam canhões de 13,8 e depois de 38,1 centímetros, mas relatórios britânicos da época apontavam que os alemães já usariam canhões de 15 polegadas. E por isso eles projetaram o Hood, da classe Almirante. Inicialmente, como os Renown, foram projetados com blindagem mais fina que seus predecessores, mas não tão fina quanto a dos Renown. Mas as lições de Jutlândia, assim como as preocupações contínuas sobre cruzadores de batalha alemães maiores e mais fortemente armados, levaram a um redesenho. Eu já cobri isso de forma bastante detalhada em um vídeo separado. Isso fez o Hood sair com blindagem inclinada de 12 polegadas, garantindo blindagem de cinturão. Pelo menos, os níveis teóricos de proteção de um couraçado britânico completo dos tipos Queen Elizabeth ou Revenge. Além de canhões de 15 polegadas para causar morte e destruição e uma velocidade muito alta para garantir que ninguém pudesse escapar dela. E isso mostra uma mudança bastante interessante na doutrina britânica, porque a classe Admiral restante, que foi provisoriamente chamada de classe Anson nos documentos de projeto britânicos, na verdade deu um passo adiante.
Embora não tenham aumentado a espessura do cinturão de blindagem da Hood, outros elementos da sua blindagem distribuída foram radicalmente reforçados. Por exemplo, a Hood tinha blindagem de 7 polegadas sobre seu cinturão de 12, enquanto nas Ansons essa 10 polegadas. Então agora, os projetos de cruzadores de batalha britânicos eram essencialmente, por quase todos os critérios, encouraçados rápidos. Eles tinham o mesmo tipo de proteção de blindagem que um encouraçado. Eles tinham o mesmo poder de fogo de um encouraçado, mas eram bem mais rápidos e, por isso, também mais caros. Isso ocorre mesmo após a Primeira Guerra Mundial, com os britânicos ainda projetando cruzadores de batalha da chamada Série Alfabeto, entre eles o Hood. E então navios como o K2 e o K3, os Js, os Is, os Hs e, por fim, chegando aos Gs, especificamente o G3, porque, embora também existam projetos de couraçados das séries L, M e N, quando eles se estabilizam em pares correspondentes, embora inicialmente eles considerem basicamente o Hood, mas com 3 torres triplas de canhões de 15 polegadas, eles rapidamente percebem que querem que, seja qual for o calibre dos canhões dos novos couraçados, seja o mesmo nos cruzadores de batalha. Os cruzadores de batalha terão poder de fogo igual ao dos couraçados. Eles vão ter quase a mesma blindagem, ou a mesma blindagem, dependendo exatamente de qual opção de projeto você está analisando. Eles vão ser, como o Hood, mais rápidos, o que exige navios maiores, mais rápidos e mais caros. E os britânicos tentam de tudo o que podem para manter essa proporção de armamento. Vários projetos surgem com diferentes números de canhões de 18 polegadas, mas quando são forçados por restrições em seus estaleiros, como infraestrutura, a admitir que não é possível ter um navio blindado e rápido com canhões de 18 polegadas sem exceder o tamanho dos diques, precisam aceitar isso. Portanto, você vai ter que reduzir um pouco o armamento, porque eles não vão sacrificar a proteção, eles não vão sacrificar a velocidade. Você acaba reduzindo de canhões de 18 polegadas para canhões de 16,5 polegadas e, finalmente, para canhões de 16 polegadas. E quando eu digo que eles não estão reduzindo a proteção, o projeto do cruzador de batalha G3, como finalmente ficou, tem 12 polegadas de blindagem inclinada sobre as áreas das máquinas, o que, assim como o Hood, é equivalente à blindagem de encouraçados contemporâneos de 13 ou 13,5 polegadas que nos Queen Elizabeth, nos Revenges e nos vários padrões norte-americanos é quase toda vertical, mas também tem placas de blindagem de 14 polegadas sobre os paióis, também inclinada, o que na verdade daria aos G3 sobre os paióis uma proteção de blindagem superior a qualquer encouraçado que estivesse sendo projetado ou construído em qualquer outra marinha naquela época. Na verdade, apenas os N3 teriam proteção superior a eles, sendo seus equivalentes em encouraçados. Consideravelmente mais lentos, e por serem mais lentos, portanto menores, eles também poderiam carregar canhões de 18 polegadas, e, na verdade, aquela blindagem inclinada de 14 polegadas no G3 não teria igual em nenhum navio capital construído em qualquer momento da história, exceto pelos Yamatos, que eram consideravelmente maiores. Sim, o King George King tecnicamente tinha uma blindagem um pouco mais grossa sobre seus paióis, mas, exceto na popa e na proa extremas, ela não era inclinada. Em distâncias médias e longas, a proteção dos G3 seria superior. Então, podemos ver que a doutrina dos cruzadores de batalha britânicos evoluiu bastante entre os Invincibles e os G3. Os britânicos agora investiram muito mais em proteção, estando dispostos até a sacrificar um pouco de velocidade. O maior sacrifício foi no poder de fogo, já que antes eram totalmente focados nisso. Os japoneses, por outro lado, foram até o fim nessa ideia. Eles começaram com os Kongos, porque o sucessor proposto por eles, os cruzadores de batalha da classe Yamaji, apostaram totalmente no poder de fogo, com nada menos que 10 canhões de 16,1 polegadas, ou seja, 2 a mais do que os Lexingtons propostos nos Estados Unidos, 1 a mais do que os G3 e, bom, sim, blindagem de 9,8 polegadas. Isso provavelmente teria terminado muito mal. Os alemães, obviamente, não estavam mais projetando cruzadores de batalha desde que perderam a Primeira Guerra Mundial. Mas é interessante notar que os Mackinsons, embora ainda fossem relativamente bem protegidos, na verdade começaram a se aproximar mais do antigo estilo britânico, porque tinham o mesmo esquema de blindagem dos Derflingers, que ainda era muito bom, mas preferiram mais velocidade e poder de fogo, ao invés de reforçar a blindagem.
E até mesmo os Ersatz Yorks mantiveram o mesmo nível de blindagem que podia ser encontrado nos Mackinsons e nos Derflingers. Velocidade similar à dos Mackinsons, talvez um pouco menor, conforme a fonte, e decidiram por ainda mais poder de fogo. Então é muito interessante ver como os alemães e os japoneses estavam, relativamente falando, tendendo mais para o antigo. A ideia britânica priorizava velocidade e poder de fogo, deixando a blindagem em terceiro plano, enquanto os britânicos davam mais importância à blindagem, depois velocidade e, por fim, ao poder de fogo. Demorou bastante até desistirem da ideia de um cruzador de batalha com canhões de 18 polegadas. Esses são todos que de fato construíram cruzadores de batalha. Vamos mencionar que os 1047 projetados para os Países Baixos seriam considerados cruzadores de batalha por sua blindagem leve e alta velocidade. Italianos estudaram cruzadores de batalha nas décadas de 1910 e 1920, mas optaram por não prosseguir. E isso nos deixa com duas nações restantes, os Estados Unidos e a França. Os Estados Unidos talvez sejam a mais fácil de explicar. Eles projetaram e construíram os Lexingtons após uma longa história de consideração de projetos de cruzadores de batalha, mas simplesmente não conseguiam convencer o Congresso a liberar verba para eles. E os Lexingtons são bem interessantes, porque se os japoneses com os Amargis apostaram tudo em poder de fogo, depois velocidade, depois proteção, os Lexingtons priorizaram velocidade, depois poder de fogo e, por último, proteção, em um terceiro lugar bem distante. Eles foram projetados para ser os mais rápidos de todos os cruzadores de batalha. Inicialmente, 35 nós, embora depois reduzidos para 33, armados com 8 canhões de 16 polegadas, e eventualmente eles realmente começaram com um armamento de 14 polegadas, mas com apenas 7 polegadas de blindagem lateral, eles estavam na verdade menos protegidos do que qualquer outro projeto de cruzador de batalha. Exceto os Invincibles e Indefatigables originais, que quando os Lexingtons começaram a ser construídos, já eram projetos com quase 15 anos de idade. Agora, a maior parte dessa proteção havia sido sacrificada em tentativas em vão de alcançar 35 nós. E, no final, a blindagem acabou se tornando um elemento estrutural porque o casco era relativamente leve. Apesar de chamados cruzadores de reconhecimento pela Marinha dos Estados Unidos, alguns tentaram usar isso para dizer que não eram cruzadores de batalha, mas afinal, qual era a sua função? Era fazer reconhecimento do inimigo, atravessar os cruzadores de batalha inimigos e garantir à frota dos Estados Unidos uma vantagem de reconhecimento no nível de tela da frota, que é basicamente o único elemento da missão que todo mundo concordava que um cruzador de batalha poderia fazer, faria e deveria fazer. Porque os britânicos precisavam combater navios invasores de comércio, missão que Alemanha e Japão não tinham. Já os alemães tinham que colocá-los na linha de batalha, o que não era missão dos britânicos. Os japoneses meio que tinham. Mas todos concordavam, fossem alemães, japoneses ou britânicos, que os cruzadores de batalha deveriam manter uma vantagem de reconhecimento para sua própria frota, rompendo as linhas inimigas. Cruzadores de batalha combatiam cruzadores, enquanto seus próprios cruzadores cumpriam outras funções. Os Lexingtons foram projetados para isso, sendo claramente cruzadores de batalha. E bem, se você não acredita em mim, é só olhar como os Estados Unidos os chamavam na prática. Sim, havia a designação de cruzador de reconhecimento em termos de número de casco. Mas se eu olhar aqui para este pequeno e maravilhoso documento que eu tenho, que vem do Escritório de Impressão do Governo de Washington, Departamento da Marinha, Departamento de Construção e Reparos, 1919, e este é o livro que seria enviado para os estaleiros. Ele diz: especificação detalhada confidencial para a construção de cruzadores de batalha. Observe, não cruzadores de reconhecimento, mas de batalha. Número 1, Lexington. 2, Constellation. 3, Saratoga. 4, Ranger. 5, Constitution. 6, United States para a Marinha dos Estados Unidos, com especificações para a instalação de armamentos e equipamentos. Ao longo da publicação, eles os chamam apenas de cruzadores de batalha, ou seja, os Lexingtons são basicamente isso. Apenas uma interpretação muito extrema desse papel, e de fato, até mesmo a Marinha dos Estados Unidos parecia reconhecer isso, porque as instruções deles, caso encontrassem algo muito fortemente armado, eram tentar usar sua velocidade para se afastar, não recuar completamente, mas se afastar o suficiente para usar o que a Marinha dos Estados Unidos achava na época que seria seu trunfo, disparos de canhão de alcance extremamente longo, ou seja, mais de 25 mil jardas, possivelmente até mais de 30 mil jardas, o que eles achavam que funcionaria com fogo de mergulho. Eles também achavam que ninguém mais conseguiria fazer isso.
E, para ser justo, a 25 ou 30 mil jardas, o cinturão de blindagem de 7 polegadas até poderia oferecer alguma proteção, mas descobriu-se que era impossível acertar algo a essa distância com a artilharia do início dos anos 1920. Agora falaremos da França em um minuto. Mas isso, espero, destaca o fato de que, embora existam cruzadores de batalha, diferentes nações têm ideias um pouco diferentes sobre como eles devem ser empregados e, portanto, sobre o que eles realmente são. E isso pode levar a certos elementos de confusão no futuro. Porque, voltando à pergunta deste vídeo, o que é um cruzador de batalha? Todos concordam que ele serve para reconhecimento de frota, superando e se defendendo de cruzadores e cruzadores de batalha inimigos. Todo o resto varia de marinha para marinha, mas isso levou à implementação de algumas regras práticas interessantes. Por exemplo, no Reino Unido, alguém em algum momento decidiu que um cruzador de batalha, de forma simplificada, era qualquer navio fortemente armado que ultrapassasse 25 nós de velocidade, o que levou a algumas ideias muito interessantes, como quando o Rei Jorge Versus surgiu na década de 1930, eles foram inicialmente chamados de cruzadores de batalha. E quando o HMS Vanguard foi projetado, ele foi chamado de um cruzador de batalha totalmente blindado. Não importa o fato de que literalmente todo mundo hoje em dia, e praticamente todo mundo naquela época, os chamava de couraçados ou couraçados rápidos. Uma das regras práticas mais comuns e úteis para determinar o que é um cruzador de batalha, em relação aos couraçados, que são seus contemporâneos, de preferência contemporâneos dentro da própria marinha, basicamente eles são mais rápidos, com um pouco menos de proteção e um pouco menos de poder de fogo. Isso pode ser tanto em termos de ter menos canhões, quanto canhões um pouco menores. E, em geral, essas comparações costumam ser verdadeiras. Os cruzadores de batalha britânicos, por exemplo, se você olhar para os Invincibles e Indefatigables, tinham menos blindagem e menos canhões do mesmo calibre que os couraçados contemporâneos. Da mesma forma, os cruzadores de batalha de 13,5 polegadas eram mais rápidos, com menos blindagem e menos canhões do mesmo calibre que os couraçados Dreadnought britânicos de 13,5 polegadas. Renown e Repulse também tinham menos canhões do mesmo calibre que os 10 Revengers da Queen Elizabeth, sendo mais rápidos e com menos blindagem. Até mesmo os G3 correspondem a isso porque, embora fossem navios muito capazes, ainda assim eram mais rápidos, com um pouco menos de blindagem do que os N3, e eles realmente têm menos poder de fogo, embora tenham o mesmo número de canhões. 9 eles possuem canhões menores, de 16 polegadas contra 18 polegadas nos N3. Hood é a exceção, mas você pode argumentar que isso acontece porque o Hood foi construído vários anos depois dos Queen Elizabeths e dos Revenges. Embora o Hood tenha proteção e armamento iguais, sendo apenas mais rápido, esse argumento pode ser feito. Ao analisar as anotações da Marinha Real sobre os couraçados que planejavam construir na Primeira Guerra Mundial, caso fossem autorizados, nota-se isso. Comparado a esses couraçados teóricos, o Hood tinha menos poder de fogo, potencialmente menos blindagem também, além de ser mais rápido. Então isso cobre o lado britânico das coisas. Os Lexingtons, em comparação com os South Dakotas, obviamente tinham menos canhões do mesmo calibre, 8 canhões de 16 polegadas contra 12, com menos blindagem, mas eram mais rápidos. Os Congos, em comparação com os Fusos e Isais, tinham novamente o mesmo calibre de canhões, mas em menor quantidade, 8 contra 12, menos blindagem, mas eram mais rápidos. Os Amargis, em comparação com os Tosas, chegam mais perto de quebrar totalmente o padrão porque têm a mesma quantidade de canhões. Eles têm 10 canhões de 16 polegadas, o mesmo que os Tosas, mas ainda assim são mais rápidos e com menos blindagem. E o mesmo pode ser aplicado para o Von der Tann, para os Moltke, para os Seydlitz e os Derflingers e assim por diante, e todos os alemães. Mas isso nos deixa com 3 navios bastante interessantes, todos das décadas de 1930 e 1940, que geralmente são motivo de grande debate quando o assunto é serem cruzadores de batalha. O mais comentado é o Scharnhorst. E parte do problema com o Scharnhorst é que não existe um couraçado alemão equivalente direto para comparar. Sim, existem os Bismarcks, mas os Bismarcks foram construídos um pouco depois, enquanto normalmente você compara coisas semelhantes em termos de ano de construção. Mas, se compararmos o Scharnhorst com outros couraçados que existiam na época, o Scharnhorst é definitivamente mais rápido e, mesmo comparado à maioria dos couraçados rápidos, ele é mais rápido.
Mas em termos de blindagem, é interessante. Dependendo das fontes sobre a blindagem do Scharnhorst, isso pode fazer pequenas diferenças. Mas independentemente do valor exato que você atribua à blindagem do Scharnhorst, o esquema de blindagem dela é, de modo geral, contemporâneo aos couraçados que existiam na época. Agora, é verdade que os couraçados rápidos sucessores, que foram construídos em meados da década de 1930, geralmente são um pouco melhor protegidos do que ela, seja por terem uma blindagem maciçamente espessa, como o King George V, ou por terem espessuras semelhantes de blindagem, mas inclinadas, como os couraçados rápidos americanos. Mas ela realmente tem um nível de proteção muito bom, mas também possui esses canhões de 11 polegadas. Então, ela tem um número semelhante de canhões em comparação com os couraçados contemporâneos, tanto anteriores quanto posteriores a ela, mas eles são consideravelmente menores, de 11 polegadas em vez de 14, 15 ou 16 polegadas. Mas uma das coisas que geralmente não é dita ou mencionada sobre essa regra dos cruzadores de batalha é que, devido à necessidade de velocidade e ao armamento pesado, os cruzadores de batalha geralmente são fisicamente maiores do que os couraçados contemporâneos, pelo menos em termos de deslocamento e comprimento. A Scharnhorst não é. A Scharnhorst é um pouco menor, embora se possa argumentar que a Scharnhorst é um cruzador de batalha até certo ponto, os britânicos realmente a classificaram assim por um tempo. Também é justo dizer que você pode ver a Scharnhorst apenas como um couraçado pequeno e rápido, onde ela tem um pouco mais de velocidade e um pouco menos de armamento, mas seu esquema de blindagem é amplamente competitivo. Exceto se for contra o Duque de York, mas isso é outra história. Depois temos a classe Dunkerque francesa. Agora, há muitos debates acalorados sobre isso. Alguns dizem que os Dunkerques são totalmente couraçados rápidos, outros dizem que são totalmente cruzadores de batalha e outros ficam no meio termo. Costumo ser alguém que fica no meio termo, embora admita que essa divisão é muito sutil. Sinceramente, não me importo se você os chama de cruzadores de batalha, couraçados ou concorda comigo, pois há bons argumentos para todas as opções. Meu argumento tende a girar em torno do fato de que, com seus canhões de 13 polegadas, embora tenham um poder de fogo razoável, os Dunkirks simplesmente não têm o mesmo nível de poder de fogo que os couraçados contemporâneos ou os que vieram logo depois. Quando todo mundo tem uma 14 polegadas, ou 8 de 15 polegadas, ou 8 de 16 polegadas, ou 9 de 16 polegadas, 8 canhões de 13 polegadas, mesmo que tenham um desempenho um pouco acima do esperado, eu acho que contam como armamento inferior em termos de calibre e tamanho, mesmo que 8 canhões seja algo bastante comum para a época. Em termos de velocidade, eles são um pouco mais rápidos do que praticamente todos os navios capitais contemporâneos, ou pelo menos couraçados contemporâneos, com exceção dos cruzadores de batalha. E quanto à blindagem, é aí que a questão pega para mim. Dunkerque, que foi projetado principalmente como uma resposta aos Deutschland, tem uma blindagem relativamente fina. Certamente não é o tipo de blindagem que você gostaria de ter em uma luta contra um oponente com canhões de 14, 15 ou 16 polegadas, e isso, na minha opinião, coloca ela realmente na categoria de cruzador de batalha. Enquanto isso, Estrasburgo, tendo sido levemente redesenhado após as notícias sobre o Scharnhorst, possui uma blindagem um pouco mais espessa, o que, ao menos à distância, garante a ela alguma proteção contra navios capitais. Poder de fogo de nível de navio de guerra, que nesse ponto, assim como o Scharnhorst, me levaria a colocá-la na categoria de couraçado pequeno e rápido. Mas esse é apenas o meu ponto de vista. E tem também o outro caso, que irrita as pessoas quando você tenta argumentar os Iowas, já que todos sabem que são couraçados rápidos, como os Estados Unidos os classificavam. Exceto que, se você usar a regra geral, os Iowas são teoricamente sucessores dos South Dakotas, mas também são mais ou menos contemporâneos dos Montanas. E quando você os compara com os Montanas, bem, os Montanas têm os mesmos canhões, canhões de 16 polegadas e 50 calibres, mas eles têm mais deles, 12 contra 9. Os Iowas são mais rápidos e menos bem protegidos do que os Montanas, o que teoricamente os coloca diretamente na categoria de cruzadores de batalha em comparação com os couraçados contemporâneos da própria Marinha. E claro, você também tem o fato de que, até certo ponto, eles foram projetados tendo os Congos em mente. Mas há alguns argumentos razoavelmente fáceis de fazer contra isso.
Primeiramente, é claro, o fato de que as Montanas são muito maiores do que as Iowas, enquanto, como já estabelecemos, normalmente o cruzador de batalha é o maior dos dois entre o couraçado e o cruzador de batalha por causa dessa necessidade de velocidade. E considerando que, nas velocidades típicas de um couraçado rápido, com um bom nível de proteção, é difícil ver como eles poderiam ter colocado tudo isso em 45 mil toneladas e aumentado o armamento muito além de 9 canhões de 16 polegadas, 50 calibres. Se houvesse um couraçado rápido de 65, 70 mil toneladas com 9 canhões de 16 polegadas como o Iowa, ou seja, um Iowa turbinado poderia ser considerado um cruzador de batalha em relação aos Montanas. Mas o fato disso não ser o caso, além do fato de que, basicamente, o projeto do Iowa era uma versão do South Dakota, que é definitivamente um couraçado, só que mais rápido. Eles aumentaram o armamento porque questionavam o custo de 10 mil toneladas para ganhar poucos nós de velocidade. Sim, os Iowa, realisticamente, são couraçados, mesmo que por alguns critérios eles possam parecer se encaixar no papel de cruzador de batalha. Como eu disse há pouco, quando estava falando sobre os Alaskas, se você quisesse ter um verdadeiro cruzador de batalha equivalente ao South Dakota, então, se seguíssemos a regra geral, eles seriam mais rápidos. Ok, sim, o IRA é mais rápido, mas eles teriam um pouco menos de proteção. Então, não uma blindagem inclinada de 12 polegadas, talvez de 10 ou 11 polegadas inclinada, e eles teriam ou canhões menores, o que é improvável, já que os Estados Unidos estavam realmente focados em seus canhões de 16 polegadas na época, ou teriam menos canhões. Então, quase um estilo renomado. 6 canhões de 16 polegadas, talvez de 50 calibres, talvez de 45 calibres, em 3 torres duplas com 9 ou 10 polegadas de blindagem inclinada. Talvez um pouco mais, e 33 a 34 nós e talvez um deslocamento de 42 mil, 43 mil toneladas. Isso seria mais parecido com o que um cruzador de batalha americano equivalente aos South Dakotas seria. Os Iowas são, porém, uma exceção na filosofia de design dos couraçados dos Estados Unidos, porque, novamente, como mencionei em outros vídeos, os couraçados dos Estados Unidos, exceto os Iowas, historicamente tendem a priorizar proteção e poder de fogo em vez de velocidade, enquanto os Iowas definitivamente priorizam a velocidade acima de quase qualquer outra coisa. Apesar disso, eles também são fortes em proteção e poder de fogo. Essa foi minha reflexão de quase 1 hora sobre cruzadores de batalha. Espero que tenha sido útil. E se você tiver algo mais que gostaria de comentar, obviamente continue a discussão nos comentários abaixo. Até mais. É isso para este vídeo. Obrigado por assistir. Se tiver comentários ou sugestões de navios para analisarmos, conte nos comentários. Comente no post fixado para dúvidas sobre o dique seco.